Olá, galera, começando do nada, episódio 40. E aí, E galera, tranquilo? Alex daqui desse lado, Guilherme Bicudo aí. Guilherme aqui em São Paulo, Brasil. E, e o que eu queria perguntar para você, Alex, se você poderia dar uma definição, como que você definiria realidade? Vou falar um pouquinho para dar aquele tempinho para você pensar, para você Já posso definir gatinha e já. gatinho que tá ouvindo a gente também, mas não, porque a gente sempre fala sobre isso, né? Aqui, né? De alguma forma, essa é uma, vamos dizer, preocupação corrente minha de tentar entender essa realidade, né? E a gente tem alguns instrumentos para ver a realidade, mas assim, hoje, como que você definiria a realidade? Como que você, o que é a realidade para você? Realidade para mim é algo criacional hoje. Hoje para mim realidade é algo criacional. E também é algo que você consegue calcular, mas que você não consegue medir as infinitas possibilidades, ou finitas, obviamente finitas, porque nesse mundo físico, nesse, eu diria, campo humano, né, ele existe um limite, que é o momento que se morre. Então, daqui até o momento onde você morre, existem planos que você prepara e que tentam executar da melhor forma e que você tenta executar e calcula certas possibilidades, mas as possibilidades são além daquelas que você consegue calcular. Então, para mim, a realidade é isso. É algo que você consegue criar a partir de agora, né? Seja lá com que plano, com que foco que você determine para você, mas sempre de dentro para fora, sempre de dentro para fora, né? É, é, Agora, enquanto você estava falando aí, eu vi a palavra realidade. Em português, a gente quebrando a palavra fica como realidade, né? O que que é uma real idade? O que que é. Quando você pensa assim, tipo, tem coisas que parecem, mas não são. Pessoas que parecem mais velhas, mas na verdade são jovens. Pessoas que parecem jovens, mas na verdade são mais velhas. E, e a realidade tem um pouco disso também. De você ver as coisas como elas são, mas na verdade elas não são exatamente assim como você está vendo. Existem camadas por trás dessas coisas que você vê que fazem você juntar peças que te redirecionam a todo momento. Então, assim, se eu, por exemplo, eu tenho plano de daqui para o final do ano viajar para o México, por exemplo. E aí eu começo a traçar esse plano e trabalho para isso, faço o que tiver de fazer, mas daqui até a execução de chegar no México, pode ser que eu tome essa realidade faça uma curva que vá além das probabilidades que eu calculei e que me façam conectar com outras pessoas que têm outras realidades e que quando chegar lá no México a realidade já é totalmente diferente daquilo que já planejei, né? Agora, penso eu também que a realidade um, tem uma camada de congruência com você mesmo que está relacionado a você se colocar na posição de criador ou de vítima. Em qualquer uma das situações, ou seja lá qualquer outra posição que você tome, se você se você se coloca nesse fator de criação da realidade como responsável por ela, você consegue não exatamente transcender a palavra, mas você consegue causar uma interferência contundente nela. E se você está na posição de vítima, você também cria uma realidade na qual você é ativo, mas você é ativo de forma inconsciente dela. Outro dia eu vi o teu vídeo sobre
convergência, lógica global convergente, e tem umas coisas que são bem congruentes com coisas que eu venho buscando dentro de mim também, né? Que uma delas é justamente essa coisa da criação da realidade. E que, sim, nesse âmbito as coisas começam na mente, mas sim, também tem coisas que estão além, anterior à mente, né? E aí, e para tu estares me perguntando isso é porque tu também tens alguma ideia formada aí. O que é realidade para ti? É legal que você usou você quebrou a palavra, né? Realidade. E daí o que eu pensei foi, a idade tem a ver com o tempo. Uhum, Então se a gente fala esse realidade como esse tempo, seria um tempo real. Então, uhum, um filtro que a gente tem para perceber a nossa realidade é o tempo. Então, esse tempo real seria o presente. uhum, Então, de, assim, para uma consciência mais que abarca muito mais do que a nossa consciência humana, tudo existe, vamos dizer, dentro desse presente, de um instante. uhum, Mas eu uhum, não tenho como viver as coisas a partir de um instante apenas, porque eu não veria nada. Então a uhum, gente precisa abrir um tempo. Então, nesse sentido, a gente tem essa realidade que seria esse tempo zero, vamos dizer, e depois a gente tem uhum, essa realidade que é esse tempo corrido, que a gente vai desenvolver as nossas experiências. Então, a uhum, todo momento a gente está aqui, mas a gente está projetando com o futuro, com o passado. Então, é uma coisa que realmente não existe, né? Porque a forma como eu tô vendo o passado não é exatamente o que ele foi, e eu tô projetando no futuro que não existe. Então, eu tô sempre assim, tem uma coisa que tá me tirando desse tempo presente, dessa minha realidade, assim. uhum, E, e também eu acho assim, outra forma de ver vamos dizer que tem uma realidade externa e uma realidade interna. Então, vamos dizer, uma realidade tangível e uma realidade que é mais essa realidade interna que está inconsciente. E essa realidade, vamos dizer, está sustentando essa realidade do que eu vejo. Então, uhum, a priori, a gente tomava aquilo que a gente vê como um absoluto, né? Então, uhum, isso que eu toco, isso que eu tô, é, é real. Então, a gente define uhum, as coisas assim, como a realidade, como talvez como um objeto externo. E daí, como você falou, tem várias camadas que estão por trás disso. Então, a gente, de alguma forma, a gente está vendo que tem coisas que a gente não pode tocar, mas de alguma forma elas estão mudando essas coisas que a gente toca. E daí, sim, quando a gente começa a se comunicar com isso, que a gente não vê, a gente está lidando aí com algumas intuições, e daí também entra todos os nossos sonhos, imaginação, a gente começa a especular nessa uhum, conversa com isso que a gente não está vendo. Então, e daí vão surgir várias coisas. Então, de alguma forma, eu vou, por exemplo, fantasiar a minha realidade. Eu vou achar certa coisa sobre a minha realidade. E o que vai uhum, acontecer é que, por algum tempo, talvez, eu consiga sustentar essa minha fantasia. sim, Então, assim, eu tô lendo essa realidade interna e falando, então a realidade é assim. E daí, quando eu vou pro mundo para viver isso, essa realidade vai, de alguma forma, às vezes, cortar essa minha fantasia e falar, não, é isso. Por exemplo, quando você cai, você tá voando, mas na hora que sim, você cai, você, pum, bate no chão. Daí, aham, então essa realidade, vamos dizer, externa, esse contexto vai te falar, não, aí não, você exagerou. Volta pro. sim, Então, daí você vai imaginar uma outra coisa, né? Que é aquilo que você está falando da gente ir buscando. Então é como se fosse assim, a gente, com base nisso que a gente está vendo e na cosmovisão que a gente tem, a gente vai criar um mapa. aham, Agora, o mapa não é o território, então daí a gente vai pro perfeito, território, vai viver. Na hora do território vai falar, vai mostrar que nosso mapa estava errado. Daí a gente corrige nosso uhum, mapa. Daí a gente vai pro território.
e vai pro mapa. Então, Uhum. e o que eu vejo que a gente está fazendo, assim, pelo menos o que eu tô conscientemente tentando fazer aqui, é criar essa articulação entre esse mapa e esse território, né? Então, Sim. antes talvez a gente nem falasse disso, mas quando a gente começa a falar, a gente começa falando, não, calma, isso é uma coisa que realmente existe essa comunicação entre esse território e esse mapa. E daí, na hora que a gente começa a falar, a gente começa a ver que isso é uma ferramenta que, de alguma forma, inconscientemente, a gente já estava aplicando, e quando a gente começa a falar, a gente começa a tentar tornar ela mais precisa, né? E então a realidade É, é isso e muitas outras coisas, né? Mas tem uma outra coisa que a gente está falando desse desmembramento de palavras, e que essa coisa de que ocorreu aqui dessa realidade, aí você teve esse insight sobre o tempo em relação à idade. O Dr. Joe Dispenza, que é um cientista, palestrante, e ele tem uma história de vida bem interessante também. E ele fala que do inglês, realidade, é uma mesclagem de duas palavras para ele, assim. É aquilo que é real, personalidade, né? Aquilo que você conhece de você verdadeiramente, aquilo que está na sua essência, isso pode te ajudar de forma extremamente efetiva para você criar a sua própria realidade. Ou, como você está colocando, para você sair do mapa e explorar o mapa não somente teoricamente visualizando o mapa, mas para você vivenciar o território, né? E você vai vivenciar esse território de acordo com o que você conhece de si, né? E não exatamente se preocupar. É como se o mapa fosse só um direcionamento, mas o verdadeiro mapa está dentro de você e esse mapa dentro de você, essa bússola invisível, essa coisa que está comunicando com você não verbalmente, ela tá te direcionando e você tem que ser sensível a isso. Porque isso, com certeza, é um direcionamento de como você pode se estender, estender esse instante e viver o presente de forma mais concreta e mais real, realmente, não fantasiosa. Apesar de que acredito que fantasiar é parte de criar também. Aquilo que está na tua mente, que você alimenta com os devidos sentimentos, a probabilidade disso acontecer é grande, assim. Recentemente eu tive umas experiências muito, muito interessantes, assim, com alguns clientes em relação a essa coisa de criar, e que, cara, eu tô cada vez mais convencido, ainda não tenho, tantas provas, assim, para compartilhar com a galera, mas é impressionante como as coisas se desdobram, assim. Eu, eu tô muito apaixonado por essa ideia, assim, sabe? De você entender que a sua realidade, ela é distorcida por você mesmo, mas ela também é fantasiada da melhor forma para você expandir a sua própria mente. Então, sim, o tempo, apesar de ser uma ilusão, é um grande cooperador disso que você consegue ser agora, que você consegue se projetar desconhecidamente lá na frente, numa versão melhor sua. Enfim. eu acho que um grande desafio para mim é porque da onde que vai vir esse direcionamento? Na minha visão, a própria realidade ela vai colocar as coisas para você já. Então, Uhum, esse uhum, seria o direcionamento na minha visão. Das coisas aham, que já estão ali, que às vezes são coisas que a gente não gosta, que a gente não quer. Como a gente falou lá do outro dia, a poça d'água. Então, uhum, essas poças d'água, elas têm tesouros pra gente. uhum, Então, às vezes, quando a gente está partindo de uma construção mental, a gente está partindo de uma construção talvez que vai querer, não vai querer ver essas poças. Porque se a gente está tomando isso como modelos, por exemplo, tomar um modelo cultural, por exemplo.
o modelo cultural muitas vezes ele está totalmente desconectado da realidade, no sentido de que ele foi um mapa que foi desenhado há muito tempo por não se sabe quem, e a gente está querendo reviver isso coletivamente, e daí não existe nenhuma conexão com essa bússola sensível que você falou. Que, assim, eu acho que nesse ponto, qual que é o objeto mais confiável que a gente vai ter vai ser o nosso corpo. Porque Sim. o nosso corpo, ele é a coisa mais real que a gente tem, a prova mais real que a gente tem da nossa existência. Então, ele vai ser como a ferramenta que vai estar indicando pra gente se a gente sai muito se a gente viaja demais, por exemplo. Então, por exemplo, eu posso ter uma fantasia, enquanto o meu corpo ele não estiver dizendo nada pra mim, até essa fantasia pode estar me levando pra alguma coisa interessante e vai dar, sei lá, vai criar situações que eu preciso dentro da minha existência pra conhecer aquilo que eu tenho que conhecer. Mas às vezes o corpo começa a mandar alguns sinais, né? Ou, tipo, uma doença, um acidente, um caso mais grave. Ou, né, as sensações que a gente tem. Então essas sensações, elas estão conversando com a gente. Então, nosso corpo, o que nosso corpo está dizendo é muito mais confiável do que o que está dizendo o valor cultural, por exemplo. Porque esse valor cultural ele não está conectado com esse agora de maneira nenhuma. Então, o que vai acontecer às vezes é que você vai perceber do seu corpo que você vai ter que fazer uma coisa, por exemplo, você vai ter que fazer uma coisa. Na hora que você vai dar esse passo, daí vai vir aquilo que eu falei, que a realidade vai mostrar, né, o quanto você viajou ou não. E de alguma forma, esse contexto talvez vai responder para você. Agora, mesmo quando o contexto responde e que ele tá dizendo, o contexto está dizendo não, você tem que conseguir ver, assim, né? São as pessoas, através do valor cultural, que estão dizendo não, né? Porque às vezes você vai achar uma brecha que vai sendo mostrado que não é a brecha, não é o que você criou. Porque provavelmente se você for criar, você vai criar a partir do modelo cultural. Você vai falar, como que eu posso melhorar esse modelo cultural? Então você vai trabalhar com os mesmos erros que ele já tinha. Então você vai... muito do nosso idealismo ele tem a ver com não fazer erros, por exemplo. Então sim. a pergunta que a gente sempre vê, como podemos melhorar os nossos processos, e daí eu acho que a pergunta que a gente pode fazer é assim, como que a gente realmente pode aprender dos nossos erros, mas dos nossos erros que a nossa realidade está dando, não desses os erros que se a gente for tomar, vamos viver esse programa do que esse valor cultural fala e a gente vai aprender os erros. Não. Os erros de eu estar tomando o que meu corpo está dizendo para eu fazer, indo por esse caminho, e daí vendo onde eu, nesse meu mapa que eu mesmo faço, onde que eu erro. Não? Quando você fala de como a gente pode aprender dos erros que essa realidade está dando, essa coisa é aprender com os erros que a gente faz e que causa reações. É mais ou menos isso? Também. As ações que a gente pratica, que elas causam reações e que a gente tem que se deparar com as coisas que não se calculavam antes delas. Também, mas assim, o que eu aprendi você toma uma decisão e daí quando você faz isso, você vai ter por exemplo, se você estiver entrando em alguma coisa que é incerta, porque assim, todo crescimento que você vai ter, você vai ter que entrar numa coisa que é incerta pra você. Quando você entrar nessa coisa incerta, então você vai sentir várias coisas do seu corpo que estão dizendo pra você sair dali. Só que você vai ter que conseguir ler da onde tá vindo pra você sair dali. Entende? Porque vai ter um lado que vai estar te empurrando. Então, assim, por exemplo, quando chega uma intuição, ela vai estar, de alguma forma, contrária às coisas que você conhecia, ao que é geralmente estabelecido. Então, essa intuição vai ser o que vai te dar a possibilidade de passar por um limite que é esse limite cultural, vamos dizer. Então, então você vai ter que, de alguma forma, afrontar isso, só que esse afrontar não é de bater de frente com as pessoas, não é isso. Porque às vezes você vai conseguir achar um novo espaço
sem ter que bater de frente com as pessoas, mas, assim, se você só tomasse... É muito difícil eu falar assim, né, sem ter um exemplo. Mas você, vamos dizer que você tome uma decisão que você não sabe por que você está tomando e que todo mundo está dizendo que você não deveria fazer isso, não sei. Ou que as pessoas não conseguem ver uma lógica no que você está fazendo. Só que você conseguiu ver uma lógica. Então daí você vai abrir um espaço para conhecer para você talvez ver um erro que está dentro dessa sua convivência. Um erro que todo mundo, vamos dizer, está cometendo. Por exemplo, Harry Ford é um bom exemplo. Que quando isso ele já era Harry Ford, né? Ele já era Ford. Mas ele chegou para a equipe dele e falou assim: olha, eu quero um motor com 8 válvulas. E os engenheiros, os caras que faziam a máquina, os caras que criavam, os caras que conheciam o sistema, ele falou assim: seu Ford, desculpa aí, mas o senhor tá viajando, não dá para fazer isso. Aí falou assim: dá sim, eu te dou, sei lá, eu te dou 4 meses para você fazer isso. E os caras, não, mas não, você entendeu? 4 meses eu volto e quero saber como é que anda o projeto. Cara, os caras, assim, tipo, viraram, né? E foi erro atrás de erro, sabe? Assim, investimentos e, enfim, um monte de coisa que não deram certo ao longo do caminho, mas aquelas coisas que não davam certo na criação desse motor de 8 válvulas, era uma realidade que se desdobrava e que dava direcionamentos para que a coisa continuasse dando certo, caso mesmo. Você persistisse. E aí é que mora a grande merda da realidade. Porque você acredita, mas se você não tem um impulso interno, que alguns chamam de esse impulso emocional, ou esse desejo forte que você realmente acredita, se você não tem esse impulso, você vai desistir no meio do caminho e essa realidade não vai se criar. E a gente pode citar outros vários exemplos: o foguete, o carro... Esse exemplo que você falou, tipo, eu achei muito bom. É isso, assim, na verdade você... Porque às vezes dentro da nossa imaginação infantil inicial, a gente vai imaginar que a gente vai fazer um caminho sem cometer nenhum erro. E, na verdade, assim, quando a gente vai fazer um caminho que vai nos dar um erro, e a gente vai pegar esse erro e vai processar ele. E daí ele vai dar outro erro, a gente vai processar esse erro. E vai dar outro erro. Então, daí quando você for ver lá, daí ele criou o carro. Mas é porque ele foi pegando esses erros e foi processando. Então, ao mesmo tempo que você tem que aceitar, porque de alguma forma a realidade está falando, tá errado. Então, mas isso não faz você parar e voltar, mas você pegar esse erro e dar mais um passo. Então... Mas sabe o que mais me fascina nesse exemplo, que é uma história verídica, na verdade? É que, assim, cara, Harry Ford não tava lá suando a camisa, porra, cometendo os erros, entendeu? Mas, assim, ele via a porra do motor de 8 válvulas, e é a mesma coisa que Steve Jobs fazia. Ele via a coisa, e ele tinha certeza que aquilo existia e que aquilo poderia ser materializado e, cara, a galera que suava a camisa pra fazer. Então, assim, e é a mesma coisa que a gente falou no episódio anterior. Existem pessoas que, quando se energizam, têm uma mentalidade fascinante, que é visionária, e que quando se juntam com determinadas pessoas, cara, é incrível como a realidade se desdobra com determinada força. Eu te juro, assim, é uma das coisas que eu vejo nesse, por exemplo, nesse tema da comunicação, né? E, por exemplo, do que a gente está comunicando agora. Então, por exemplo, eu percebo um potencial. Então, ele está mais ou menos claro dentro internamente, assim. Na hora que eu vou processar isso e vou falar, o que eu estou falando já não chega exatamente a ecoar aquilo que eu tinha percebido. E daí, quando você for me dar o seu feedback, você fala, porra, eu não entendi nada. Então, eu via de uma forma tão clara, mas quando eu coloco pra você não entendeu. Então, daí eu tô vendo o meu erro, porque eu consigo ver que, tipo, eu não consegui processar essa comunicação. Então, daí eu pego o que você me dá de volta, e daí eu falo, tá, então agora... Complementa. Eu vou usar o que você tá me dando,
Mas não porque eu tô acreditando em você ou aceitando que você tá certo, mas só que é tipo assim, tá, eu tô falando que é uma coisa, mas se ele não tá indo não tá indo comigo aqui, é porque tem alguma coisa que eu não consegui comunicar, então daí eu pego de volta esse seu feedback, então esse jogo da comunicação, sabe? Então, esse contexto fala assim, você podia pegar e falar pra mim, Guilherme, você tá totalmente errado, daí eu falar, não quer dizer que eu tô totalmente errado, mas é só porque dizer foda-se, mas eu detectei, tá? Só pra dizer. Mas assim, não é que eu tô totalmente errado, é porque eu vejo que em alguma coisa eu consegui comunicar, entende? Mas por que eu não... entende? Daí você vai melhorando, daí você vê, nossa, como que a minha primeira explicação ela tá totalmente fora... eu achava que eu ia ser totalmente compreendido e nada. Então, assim, eu tô vivendo e isso aí eu bastante acabo eu acabo sendo material que a tua realidade desdobrou e que agora cria uma realidade mais clara, até que isso se concretize de alguma forma. Entendi. Eu acredito nisso. Mas você faz o mesmo comigo, né? Não, mas não, mas a questão e daí também... Não, e claro, e também, por exemplo, assim, um eventual público também seria como um outro nível disso. Então, um momento que, por exemplo, que nem a gente não tem tantas visualizações. Então, na verdade a gente já tem, mas elas ainda não estão se manifestando. Eu penso assim, sim. porque essa é uma realidade que eu tô criando e assim, sem pretensão. Sim. Não, mas eu tô falando isso para ser bem concreto, assim, para pegar, pra, tipo, aquela coisa, você tem que aceitar o feedback da sua realidade. Então, vamos dizer que você vai pegar um canal ali e o cara tem, sei lá, 100 milhões de seguidores. Então, você vê que o cara ele tá conseguindo comunicar aquilo, o que ele se propôs a comunicar. E não é uma questão do número de pessoas, não é isso. Mas você vê que já tem formou mas esse número é um reflexo. Claro, mas formou um campo. Então, esse campo tá dizendo que aquilo que ele projetou como realidade, ele está encontrando de forma prática nessa realidade externa, vamos dizer. Então, daí ele tem a possibilidade de ir trazer uma coisa nova. Né? Então, no fundo, tudo é assim, né? O cara que vai criar uma ideia, tipo, vamos lá, que o Steve Jobs, lá antes, o cara que foi criar o iPhone foi lá e fez uma coisa com uma caneta. E daí ninguém curtiu isso, então não rolou. Então, o Google Glass, por exemplo, o Google Glass foi uma das coisas que foi criado, mas assim, a galera não comprou a ideia. Então, daí a priori você poderia ler isso como pronto, não vai ser o óculos. Não, talvez não foi o momento, talvez não foi o jeito, talvez a gente não sabe ainda, né? Mas a pessoa que tem essa intuição e tá por trás disso, ela tá seguindo a intuição dela e fala, não, eu vou fazer isso. E às vezes um fracasso vai ser justamente o que você precisa para aprender o que você tem que aprender. No fundo, assim, o resultado não é o mais importante. A pessoa que foi fazer o Google Glass, ela pode ficar 10 anos aí, ela pode ter aprendido tudo que ela precisava aprender e aprender mais do que o cara que fez lá, criou o produto e teve o sucesso. Então, uma coisa da consciência é isso. Não é, o resultado positivo ou negativo não é questão, é a consciência que você vai tirar positivo ou negativo, é o resultado, né? É um resultado interno, não é um resultado auferível em números, em bilheteria, que também a gente não pode negar isso, né? Tem mercados que dizem mais são mais cruéis e realistas, por exemplo, o mercado financeiro. Você faz uma operação. Se essa operação não deu dinheiro, não tem o que você explicar, porque você fala, não, eu estava certo, mas o mercado... Não tem como. Né? Os números não mentem, né? Em determinados aspectos. E daí tem campos que são mais subjetivos, né? Então... sem dúvida. Massa, muito massa. Vamos encerrar o episódio de hoje? Beleza? Galera, abraço aí, compartilha aí com a gente o que você achou. Manda mensagem, críticas, elogios, sei lá, fala da voz do Guilherme, fala da minha, a gente está aceitando aí qualquer realidade. Como você percebe a realidade e que temas que você acha interessante a gente abrir da nossa realidade. Então até a próxima. Abraço. Abração.